Olá pessoal, hoje eu vou levar vocês para conhecer uma área de tecnologia por dentro. Eu vou mostrar todas as carreiras envolvidas, os profissionais de cada carreira, o que eles fazem, com quem eles se relacionam dentro da empresa, qual a dinâmica da área e muito mais. Fica comigo até o final que vai valer a pena. E se você não me conhece, meu nome é Sérgio Sampaio, eu sou engenheiro da computação, idealizador do canal Engicomp, sou head em tecnologia do maior grupo varejista do Brasil, sou especializado em desenvolvimento de sistemas de missão crítica e vou levar vocês para essa experiência dentro de uma área de tecnologia. Terminando esse vídeo, vocês vão ser capazes de olhar e falar: é isso daí que eu quero fazer. Então, esse é o objetivo, mostrar na prática o dia a dia de uma área de tecnologia envolvendo um contexto dentro de uma empresa. E antes de começar, não esquece, se gostou desse vídeo, dá um like, assina o canal, aciona o sininho que é para você receber mais conteúdos como esse daqui. Então, sem demora, vamos em frente. Então vamos começar. O objetivo aqui é entrar dentro da área de tecnologia para conseguir verificar quais são as carreiras, quais são os setores dentro de uma estrutura de tecnologia, qual o perfil dos profissionais, o que eles fazem, com quem eles se relacionam dentro da empresa, como um projeto chega até eles, né, como começa o projeto, até o desenho, até colocar esse projeto em produção, quais são as etapas, um pouco de tudo do dia a dia de um profissional da área de tecnologia e suas várias vertentes vai ser abordado agora aqui. Então vamos começar. E já vamos começar em grande estilo, hein? Vamos começar com um projetão aqui. Vamos lá. Existe uma rede varejista, as Lojas Maravilha, é uma empresa fictícia para o nosso desenvolvimento aqui, e ela tem lojas no Brasil inteiro, lojas físicas, e também tem o marketplace, ela vende pela internet também. E ela precisa contratar um serviço que traga melhores resultados de venda, então mais uma opção de um canal de venda com os seus clientes aqui, e não só isso, os clientes que não fazem o pagamento dos seus boletos, né, das suas parcelas, eles vão ser acionados, né, receber um contato para fazer o pagamento daquela parcela. Então também existe uma questão de cobrança aqui, uma questão também de promoções, então fidelização, você mandar alguma comunicação para esses clientes, propondo algum benefício, vendendo algum produto, né? Então é para isso que eles querem ter esse serviço. E aí, como que isso vai ser feito? Nós teremos que conectar a base de dados, a massa de dados deles, né, das Lojas Maravilha, que fica em uma região geograficamente diferente da nossa, e a gente vai ter que pegar essa massa de dados e importar isso na nossa base de dados, fazer um tratamento aqui, aplicar em uma IA, né, aplicar em uma inteligência artificial, para que dê inteligência à nossa operação, para que ela seja mais efetiva. Então, por exemplo, eu tenho uma operação de venda, eu vou ligar para clientes oferecendo alguns produtos, oferecendo algumas promoções, e aí dado o perfil de cada um desses clientes aqui, desses indivíduos, né? Então assim, idade, né, a faixa etária, onde eles moram, grau de instrução, a classe A, B, C e D, né, qual classe eles participam, né? Então com isso eu consigo montar um perfil de cada um desses indivíduos. Então para quê? Para eu saber qual o melhor momento que eu devo ligar para cada um. E até mais, se eu devo ligar, porque
existem clientes que eles não atendem o telefone, mas se você mandar um e-mail, ele responde seu e-mail. Se você mandar um SMS, ele recebe. Se você mandar um WhatsApp, ele responde para você. Mas não adianta tentar falar com ele pelo telefone que ele não vai falar. Então, como identificar isso daí? Porque eu identificando isso, eu vou ligar no melhor horário para cada indivíduo e a chance de eu conseguir falar com ele é muito grande, né? E existem componentes aqui de telecom que são adicionados também, por exemplo, discadores, né? Que são equipamentos que você injeta nele como se fossem listas telefônicas, né? Uma lista de números que ele vai discar automaticamente, e as ligações que completarem, ele transfere para um lugar que se chama URA, que é a Unidade de Resposta Audível, e essa URA é aquele equipamento que quando você liga para o saque do seu banco, por exemplo, ele vai falar, ó, disque 1 para saldo, 2 para extrato, 9 para falar com nossos atendentes. Então, e essa voz, esse equipamento, essa lógica é feita por uma unidade de resposta audível. Então, você vai cair nessa URA, você vai discar alguma coisa lá, vai clicar em alguma coisa, por exemplo, disque 1 para venda, 2 para cobrança, para quitar seu débito, 9 para falar com o nosso atendente, e aí ele transfere essa ligação aqui para a central de atendimento, onde um atendimento humano vai falar com você, né? Então, e também vai precisar ter um software desenvolvido aqui, que vai ter que rodar em dispositivos móveis, como o celular, né? Tablet e desktop, browser normal. Também vai ter que ter um software que vai ser usado pelos atendentes aqui para fazer o registro de todo o atendimento que ele fizer com cada um dos clientes da Rede Maravilha. Então, a gente tem aqui uma visão geral do que a gente vai ter que fornecer para esse cliente novo, que é as Lojas Maravilha. Agora, nós vamos fazer o projeto entrar dentro da área e agora a gente vai começar a movimentar a roda. E aqui estamos já dentro da empresa como um todo aqui. Eu montei um cenário, tem todas as áreas de uma empresa aqui e a área de tecnologia. Então, entramos com o nosso projeto dentro da estrutura da empresa para ser desenvolvido e entregar para o nosso cliente Lojas Maravilha exatamente o que ele comprou, né? O escopo que ele comprou. E aí, quem pode trabalhar nesse projeto? E só dando uma relembrada rápida, o que vai acontecer a gente vai conseguir pegar os dados do nosso cliente Lojas Maravilha, que vai estar no data center deles, que é num local geograficamente distante do nosso. A gente vai ter que trazer esses dados para cá dos clientes, importar isso daí numa base de dados. A gente vai ter que dar um tratamento para isso, né? A gente vai ter que dar um tratamento para esses dados, para dar uma inteligência, né? Para dar uma inteligência aonde eu, de acordo com o perfil de cada indivíduo que tiver na minha lista, eu vou ter que traçar um cenário de quando eu vou entrar em contato com esse cliente das Lojas Maravilha, em que horário, em qual canal, se vai ser por telefone, se vai ser por e-mail, né? Se vai ser via SMS, se vai ser WhatsApp. Então, assim, como é que eu vou falar com ele, né? Quantas tentativas eu vou fazer para falar com cada um desses clientes aqui, seja numa operação de venda, uma operação de fidelização, uma operação de cobrança. Então eu tenho que ter uma estratégia aqui, uma inteligência, né, para que eu consiga ter uma eficiência em falar com esses clientes, porque eu falando com esses clientes eu consigo empurrar produto neles, vender coisa para eles, recuperar o dinheiro de um boleto que não foi pago por um cliente. Então é isso que é o objetivo desse projeto. Então, com esse objetivo, quem pode trabalhar nesse projeto aqui, né?
No caso, nesse projeto especial, todo mundo, por exemplo, todo mundo da área aqui, ó, de tecnologia, ó, vai participar desse projeto. O pessoal de produto vai participar também, porque eles que dão o direcionamento do produto, como o produto tem que funcionar. O pessoal do comercial, de acordo com que o produtos criou componentes aqui para ser vendidos, o cara do comercial foi e vendeu para a Loja Maravilha esse projeto e trouxe de lá a demanda. A demanda entra por um lugar que se chama escritório de projeto. O escritório de projeto é responsável por recrutar em todas as áreas quem vai participar desse projeto para colocar esse projeto em pleno funcionamento. Então, isso não é só na área aqui, ó, de tecnologia, é também em todas as áreas. Então, por exemplo, no caso aqui, ó, para eu poder fazer o atendimento aos clientes aqui, ó, da Loja Maravilha, eu tenho que ter pessoas na central de atendimento. São os operadores lá, que seja de telemarketing ou de cobrança, né? Eu preciso ter os operadores sentados lá para trabalhar. Se eu não tenho esses profissionais, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que contratar. Então eu vou ter que vir aqui no RH e falar assim, olha, eu preciso de X pessoas para trabalhar nesse perfil aqui. E a mesma coisa vai acontecer com o jurídico. Eu vou ter que acionar o jurídico para falar, olha, precisa de um contrato com a Loja Maravilha, eu preciso saber, colocar nesse contrato qual vai ser o serviço prestado, quanto vai custar, como ele vai pagar, quanto tempo de contrato, se esse contrato for rescindido, existe multa, não existe, então é esse daqui, né, o jurídico acaba fazendo. A mesma coisa, o financeiro é a área que vai liberar o dinheiro para fazer os investimentos aqui na área de tecnologia para eu poder subir esse projeto. Se eu precisar comprar um servidor ou alguma coisa que eu precisar aqui, eu vou ter que pegar o dinheiro, quem vai ter que me dar o dinheiro vai ser o financeiro. Só que ele vai fazer uma engenharia financeira para saber, tá, quanto que eu vou receber desse serviço que eu vou prestar para as Lojas Maravilha, quanto eles vão me pagar. E aí ele vai ver o quanto que ele tem que investir, quanto que ele tem que gastar, até onde ele pode chegar para ter um lucro aqui para a empresa, né? E aí, dando tudo certo e dá lucro, vamos dizer que esse projeto ele vai dar lucro, o projeto nasce e entra aqui na área de tecnologia. Chega o projeto para tecnologia junto com um documento que se chama documento de escopo. Dentro desse documento de escopo vai estar escrito tudo o que tem que acontecer nesse projeto. Então assim, a gente vai ter que acionar os clientes para fazer cobrança, como que vai ser essa cobrança, quando tiver uma operação de telemarketing para vender, como que vai ser a venda, o que que eu preciso oferecer, quais são os campos que eu tenho que ter, quais os dados do cliente eu preciso ter, né? Então assim, tudo o que eu preciso fazer está nesse documento aqui de escopo. E aí, esse documento de escopo chegando, o representante aqui dessa área de tecnologia, né, que é eleito aqui para esse projeto, que pode ser um gerente, ele vai também recrutar os profissionais que vão ser necessários para colocar esse projeto no ar. Então, o primeiro e mais importante aqui nesse momento é esse cara aqui que é o arquiteto de solução. O arquiteto de solução, ele é o profissional que vai gerar esse desenho aqui, ó. Esse desenho, nesse momento do projeto, não existe. Então ele vai precisar conversar com todo mundo que ele julga necessário seja envolvido nesse projeto para fazer as definições e o desenho desse projeto. E vocês vão notar que a área de tecnologia, ela não é estática. E ela é bem dinâmica e todo mundo interage com todo mundo. Então, vocês vão notar que o cara de sistemas, ele vai falar com o cara de redes, vai falar com o cara de telecom, vai falar com o cara de segurança da informação, vai falar com o próprio arquiteto, vai falar com o pessoal de banco de dados. E tem que ter um coletivo aqui para que as coisas funcionem. Então é isso que eu vou mostrar para vocês. O arquiteto de solução, ele vai precisar desenhar isso daqui. Então, ele é o cara que conhece das tecnologias que já existem dentro da empresa e ele conhece das tecnologias que são aplicadas no mercado e ele vai fazer um arranjo
junto com todos os outros profissionais e todas as outras áreas aqui de tecnologia, para gerar essa solução, né? Então, vamos dizer, esse desenho que vocês estão vendo aqui, né, é um cara num papel de arquiteto de solução que vai falar, olha, o projeto é esse aqui, né? E aí, o que o arquiteto vai fazer? Ele vai ter que olhar, por exemplo, aqui, ó, essa primeira parte que é a conectividade. E aí, quem que ele vai chamar? Ele vai chamar o cara de rede e falar assim, a rede de telecom vai falar, ó, vem aqui, que a gente precisa definir que tipo de link que vai ser entre a nossa empresa e as lojas Maravilha, o data center dele, qual a capacidade desse link, qual a banda dele, né? E vai ter que chamar também o pessoal de segurança da informação para também avaliar os requisitos de segurança, porque eu preciso ter aqui protocolos de segurança aplicados aqui nesse link para não deixar acontecer invasão, para não ter vazamento de informação. Então existe uma questão de segurança muito forte aqui. Então o pessoal de redes e telecom vem aqui para fazer o seguinte, que tipo de link, e o pessoal de segurança falar que tipo de segurança que a gente vai, qual nível de segurança vai ter aqui. E aí, junto com o cara de rede e de telecom, eles vão ter que olhar também toda a infraestrutura de rede que vai precisar para esse projeto, porque esse projeto não é tão trivial assim, porque além de dados, né, além dos dados que vão trafegar nessa rede, que é, por exemplo, os dados dos clientes, as vendas que vão ser registradas no banco de dados, os cadastros que eu vou ter que fazer consulta. Então são dados que estão trafegando nessa rede. Além disso, vai ter voz também, porque quando um cliente ligar, vai cair aqui na central de atendimento e eu vou ter que falar com o cliente. E o que acontece se a rede não é bem dimensionada? Uma ponta atrapalha a outra. Então, por exemplo, já deve ter acontecido com vocês de estar falando numa central de atendimento e a pessoa da central de atendimento aqui fala, olha, é mais um minuto que o sistema hoje está lento. Ou ela não vai ouvir a sua voz, ela fala, eu não entendi o que você falou e por diversas vezes. Ou você não entende o que o atendente de telemarketing está falando, fica uma voz robotizada. Isso daí é muito provavelmente problema de rede. Então assim, não foi bem dimensionado o volume de dados que ia trafegar, os pacotes que iam trafegar nessa rede, e aí interferiu na parte de voz, né? Se não é bem separado isso daí, um interfere no outro. E aí, esse é o papel do pessoal de rede aqui, né? De colocar toda essa estrutura e junto com o pessoal de segurança colocar também toda a segurança dentro desse projeto. E aí, o arquiteto vai até a parte de infraestrutura e vai falar com a equipe responsável por servidores. Essa equipe, ela dentro da infraestrutura, ela é responsável por fazer todo o dimensionamento, alocação de recursos dentro de servidores, qual sistema operacional vai ser utilizado, precisa de disco, precisa de muita memória, quantos adaptadores de rede vai ter que ter, qual a tecnologia que vai rodar dentro desse servidor, porque dependendo da tecnologia eu vou precisar de um sistema operacional específico, Linux, Windows, Unix e por aí vai. Então, para fazer esse trabalho, o time de servidores não consegue fazer sozinho, porque eles precisam de algumas informações e essas informações vão vir dos times ao lado, que é o time de redes e telecom e o time também de desenvolvimento de sistemas, né, de back-end e de front-end. Por quê? Da parte de redes e telecom, eles vão precisar ter a informação, né, para poder dimensionar servidor. Por exemplo, aqui onde vai existir a conectividade entre as lojas Maravilha e a estrutura aqui, né, de servidores, eu preciso descobrir como que vai ser a topologia de rede, porque, por exemplo, dependendo se eu tiver dimensionado, o time de rede dimensionar uma rede para falar com o time das lojas Maravilha, sei lá, barra 24, barra alguma coisa, e aí uma outra rede vai estar sendo trabalhada aqui dentro dessa operação, para não ter conflito. E aí eu vou precisar de dois adaptadores de rede,
um para falar com a rede das lojas Maravilha e a outra para falar com a estrutura aqui dentro. Então eles vão precisar saber disso e também vão precisar saber do pessoal de telecom o que vai ser utilizado aqui em termos de tecnologia de telefonia. Então as gravações das ligações vão ficar onde? 100% da ligação vai ser gravada? Não vai ser gravada 100% da ligação? Então quanto vai ser dimensionado? Vai precisar de muito disco aí. Então tudo isso daí precisa ser levado em consideração com o time de servidores. E também, aqui do lado de desenvolvimento, o time de desenvolvimento precisa falar para esse time aqui de servidores o que vai ser desenvolvido, o que vai ser utilizado. Então, vou precisar de muita memória, eu vou precisar de muito disco, eu vou precisar de muito processador, o que vai ser necessário, qual o sistema operacional que vai ser utilizado aqui, toda a aplicação vai ser tudo baseado em Java, por exemplo, e vai rodar num Linux. Ou não, vai ter uma parte aqui que vai precisar de Windows, né? Vai precisar de Windows porque existe uma particularidade, por exemplo, que só pode ser processado no Windows, ou alguma tecnologia que vai ser utilizada aqui, e esse time é especializado nesse tipo de função, né? E também, colado neles, vem esse time de DevOps, que na verdade é Dev e Ops, né? Que é o pessoal de desenvolvimento e o pessoal de operação. Esse time de Ops, que fica aqui na infraestrutura, eles são responsáveis por automatizar todos os processos produtivos aqui que vão rodar nessa operação. Então, por exemplo, eu tenho uma implantação de sistemas para fazer. E eu vou fazer essa implantação em determinado dia. Faço essa implantação, teve algumas particularidades lá que eu tive que corrigir na mão, na hora lá, inserir alguns parâmetros em alguns arquivos, algumas configurações em alguns arquivos. Terminou isso daí, eu não falei nada para ninguém, implantou com sucesso, tapinha nas costas, parabéns, e eu fui embora. Dias depois, o outro profissional vai fazer uma implantação, um monte de problema, a produção entra, mas entra com algum tipo de deficiência, com algum tipo de bug, e aí aquela mexidinha que eu fiz na minha implantação resolveria, só que eu não falei para ninguém, ninguém sabia que tinha que colocar aqueles parâmetros. Então, o time de Ops, ele trabalha justamente nesse sentido. Ele cria automações que são basicamente scripts que têm funções sequenciais, ordenadas, né? Em uma sequência tem que acontecer, para que quando eu for fazer uma implantação, eu não precise me preocupar, porque não está na cabeça de ninguém, está todo registrado nos scripts. Então basta ele apertar um botão e ele vai fazer as atualizações, e 100% das atualizações vai acontecer certinho, né? Tudo no seu devido lugar. Então eles fazem essa automação. Por exemplo, eles trabalham junto com o pessoal de desenvolvimento para ter uma coisa que se chama esteira de desenvolvimento. Isso daí vai fazer com que o time de desenvolvimento faça a codificação, eles vão promovendo essa codificação para outros ambientes. Isso daí é feito por uma automação, que é essa esteira, CI/CD. Ele faz o desenvolvimento, esse código gerado vai para um ambiente que é de teste. Esse time aqui de teste vai fazer todas as validações lá. Ele segue para o próximo passo, que seria o ambiente de homologação. Aí é feita a homologação, geralmente com o cliente final, e aí ele segue diretamente lá para a produção. Tem alguns casos que eu posso subir direto, tem alguns casos que eu preciso pedir autorização para a produção. Então existe um procedimento que se chama GMUD, Gestão de Mudança, onde esse time de produção, que é o guardião aqui do ambiente produtivo, eles trabalham para subir uma operação em produção, então efetivamente colocar ela em ambiente produtivo, e depois que ela está em ambiente produtivo, o que acontece é que tudo que for feito nesse ambiente tem que passar pelo crivo do time de produção, porque eles respondem por isso. Tudo que estiver nesse ambiente tem que estar funcionando sempre, então não pode ter interrupção. Então se tiver alguma interrupção, eles vão responder por isso. Então você precisa pedir autorização para subir qualquer coisa em produção depois que esse ambiente já está rodando. Então
você tem que vir fazer uma requisição para eles, mostrar o que você quer subir, por que você vai subir aquilo. Eles vai ter que fazer uma análise de risco, de impacto, para subir essa alteração, essa melhoria, né, essa correção até de bug em ambiente produtivo, um ambiente controlado, né? Então fica a cargo desse time aqui. Então, voltando, esses dois profissionais aqui, um de servidores e um DevOps, vão trabalhar no dimensionamento de servidores para essa operação. E aí entra também o time de banco de dados, porque as lojas Maravilha vão enviar para o nosso ambiente toda a massa de dados, e eu vou precisar colocar essa massa de dados em algum lugar, que é o banco de dados. Da mesma forma que toda a consulta, atualização de dados, inclusão de pedido no carrinho, tudo que acontecer aqui nesse software que for desenvolvido para o cliente final aqui das lojas Maravilha, a partir do momento que ele clica no botão e ele guarda um pedido de compra ou uma solicitação ou uma reclamação, isso daí vai ter que ficar disponível para consulta depois. Então isso daí vai para um banco de dados. A mesma coisa que acontece com o software do time que cuida aqui da central de atendimento. Todos os atendimentos são registrados. Então, assim, se você ligou 10 vezes para a central de atendimento, eles vão ter as 10 ligações que você fez, o que você solicitou, quem foi que atendeu, quem foi que resolveu o seu problema, se tem alguma coisa pendente. Então, se você ligar na 11ª vez e perguntar da 6ª ligação, eles vão ter registrado aqui e está nesse banco de dados. Então, esse time de banco de dados aqui, ele é muito importante porque o ouro de dentro de qualquer organização são os dados. Então, eles administram isso. Então, eles vão definir, junto com o time de desenvolvimento, qual banco de dados vai ter que ser utilizado. E junto também com o time de ciência de dados, o que eles vão precisar de recurso de dados, de banco de dados, entendeu? Existem banco de dados, por exemplo, relacional, não relacional, né, NoSQL. Então, existe outras abordagens de banco de dados. Aonde que esse banco de dados vai ficar alocado? Aí ele precisa do pessoal de servidor. Então, você começa a perceber que tudo aqui dentro dessa operação que eu vou colocar no ar está interconectado entre os times. Então, se engana quem acha que eu vou trabalhar no desenvolvimento e eu vou ficar sentado aqui só codando. Isso até pode acontecer, mas hoje em dia não é isso que as empresas querem. Elas querem uma pessoa que faça código, mas que também ela tenha um entendimento de negócio. Então, o que vai acontecer é, você, por exemplo, no ambiente de desenvolvimento, você vai receber aquela especificação que chegou aqui no primeiro momento que o gerente de projeto trouxe, né, a demanda para dentro da estrutura de tecnologia, veio com um documento de escopo. Você vai precisar ler esse documento de escopo. Vai ter um time de analistas que vai fazer toda a análise de requisito disso daí e vai entregar para o time de desenvolvimento. Só que o pessoal de desenvolvimento, com certeza eles vão ter dúvida. E algumas dúvidas eles podem ter que tirar com o gerente de projeto, com o time de produtos, até com o representante das lojas Maravilha para ratificar, por exemplo, ou retificar uma regra de negócio, né, que não está bem clara. Por exemplo, está escrito no documento de escopo que vai ter que acontecer um cálculo de juro para as faturas pendentes dos clientes quando eles forem pagar. Só que não especifica como vai ser feito. Então, se vai ser juro composto, não, se vai ter prorata, se tem acordo, tem possibilidade de fazer vários tipos de pagamentos diferentes. Se for, por exemplo, eu dou uma entrada e parcelo o restante em algumas vezes, como que é isso? Como que vai ter desconto na entrada? Não vai? Como que eu aplico o que de desconto? Então, eu preciso ter essas informações. Então, eu tenho que ir falar com alguém vai ter que me dar isso. Então, esses técnicos aqui, que hoje em dia, eles não são mais só técnicos, né? Eles não são só pessoas que sentam
e ficam codando o dia inteiro, eles têm que fazer reunião, eles têm que se envolver aqui nas definições de servidores, nas definições aqui de processamento, de banco de dados, tudo no ambiente de produção, no que vai para produção, no que está em homologação, tem que conversar com o time de teste, com o time de QA, né? Então, assim, ele tem uma vida aqui bem intensa, né? Nessa área aqui de desenvolvimento também, né? Então, vocês notam que a demanda chegou, bate no arquiteto, o arquiteto recruta todo mundo, existe uma dependência de servidores com telecom com segurança da informação com servidores, com banco de dados, segurança da informação com desenvolvimento de sistemas. Então, é um ambiente bem dinâmico, né? O tempo todo, né? Você tem que estar lidando com pessoas o tempo todo. É isso que acontece na prática. Bom, e aí nós chegamos aqui com o time de desenvolvimento de sistemas, né? Agora vamos entrar aqui. O time de desenvolvimento de sistemas, assim como os outros, também vai receber o escopo do projeto e eles vão saber exatamente o que é preciso desenvolver. E caso eles tenham algum tipo de dúvida, eles vão direto no gerente de projeto, eles vão direto no profissional de produtos, para tirar as dúvidas e esclarecer, por exemplo, um cálculo que não ficou claro ou um cálculo que não existe. Então, ele precisa ir até onde a informação está para esclarecer, deixar tudo alinhado para ele poder desenvolver o software dele aderente ao que o cliente necessita. O que acontece? Sabemos que vamos ter um desenvolvimento aqui, que é um desenvolvimento front-end, que vai ter celular, vai ter tablet, então dispositivos móveis, vai ter browser, né? Vai ter também um desenvolvimento para aplicação de call center, onde os operadores vão utilizar para registrar os atendimentos, né? Então, a gente já sabe que aqui, ó, já existe desenvolvimento para esses profissionais aqui. E aí, dentro dessa área de desenvolvimento, o que acontece é que existe uma estrutura de desenvolvimento que é criada aqui dentro. Então, algumas tecnologias são eleitas, né? Então, de acordo com a empresa, implantada um tipo de tecnologia. Então, pode ser que aqui, ó, no desenvolvimento mobile, dentro dessa empresa, seja todo nativo, tanto desenvolvimento para iOS quanto desenvolvimento para Android. Então, assim, usa o Swift, usa o Android Studio ali para Java, para Android, e acaba meio que fazendo dois desenvolvimentos. Ou então você acaba usando uma estrutura de desenvolvimento para mobile que é híbrida, que você desenvolve uma vez e sai dois códigos, né? Tanto para o iOS, né, da Apple, quanto para dispositivos Android também. Então, isso daqui é levado em consideração, as tecnologias que são trabalhadas aqui dentro e os skills dos profissionais que tem aqui, né? Então, para um projeto desse, não adianta eu chegar e falar, eu vou usar uma tecnologia que não tem aqui dentro. Ninguém conhece, ninguém vai demorar mais tempo, então assim, não é assim que funciona. Então, novas tecnologias, elas vão entrando como pequenos pilotos, vão pegando corpo, né, vão se tornando mais utilizadas dentro da empresa, até que chega num ponto onde eu tenho todos os profissionais capazes de trabalhar com dada tecnologia. Então, aqui eu vou ter o desenvolvimento aqui, front-end, e aí já vimos que esses profissionais, eles vão conversar lá com o pessoal de servidores, com o pessoal de produção, com o arquiteto, com o pessoal muito mesmo com o time, por exemplo, de banco de dados, para definir os modelos de dados, para definir como que eles vão acessar, o que eles precisam, né, em termos de acesso para trabalhar aquele projeto. Então, você vê que os profissionais, eles vão se cruzando aqui até a entrega desse projeto, até o final, eles vão se cruzando do início ao fim. Então, assim,
São reuniões constantes entre os times, né, entre o time de banco de dados com o time de rede, entre o time de banco de dados com o time de servidores, entre o time de servidores e o time de rede, entre o time de rede e o time de desenvolvimento, entre o time de desenvolvimento e o time de banco de dados e por aí vai. Então, assim, é constante a interação entre todos os profissionais. Então, se engana aquele que acha que vai entrar numa área de tecnologia e vai ficar sentado lá e não vai precisar conversar com ninguém. Não funciona assim, né? Hoje em dia, muito tempo atrás, até que funcionava mais ou menos assim. Com o dinamismo do mundo que tem hoje, com as novas tecnologias, com a velocidade que as coisas têm que acontecer, você, como um profissional da área de tecnologia, você precisa, para resolver esse problema aqui, desse projeto, implantar o que o cliente quer, você precisa gastar muita sola de sapato, ter muito jogo de cintura. Então, assim, habilidades que vão além das habilidades técnicas, né, interpessoais, etc., precisam estar presentes aí nesses profissionais aqui de tecnologia como um todo, todos eles. E o pessoal de desenvolvimento de software não escapa disso. E o pessoal de desenvolvimento de back-end são os profissionais que vão fazer os desenvolvimentos, que vão ficar dentro dos servidores, né, nos servidores, servindo como, entre aspas, é como se fosse uma retaguarda. Então, eu tenho uma aplicação aqui front-end, que quando eu clicar no botão aqui, ó, eu vou mandar, por exemplo, os dados que eu digitei para ser guardado no banco de dados. O que acontece? A aplicação manda para um servidor que tem uma aplicação de back-end, que essa aplicação sim fala com o banco de dados, ou guarda ou recupera a informação de lá. Então, todo o processamento de arquivos que vai chegar aqui para eu jogar dentro do banco de dados, ou eu exportar alguma informação para mandar para algum lugar, gerar algum arquivo, por exemplo, para mandar para algum banco, tudo isso é trabalho que é feito pelos profissionais de back-end. Muito bem, agora nesse ponto do projeto, a arquitetura já está definida, já houve a contribuição de todos os times, já conseguiu montar essa arquitetura aqui, e o próximo passo é definir cronograma. Então entra o gerente de projeto definindo o cronograma, aonde cada time vai executar suas atividades, em quanto tempo e qual a dependência entre elas. Então, por exemplo, quando que o time de A vai ter o desenvolvimento deles pronto para colocar aqui em produção. Quando o telecom vai ter toda essa parte de redes, de telecomunicações aqui, de servidores, discadores, né? A interligação aqui entre os ambientes da Lojas Maravilha e o nosso ambiente aqui do projeto, quando que vai estar conectado, quando que os servidores vão estar definidos aqui e disponíveis, né, para que o time de desenvolvimento possa colocar suas aplicações lá para rodar, porque senão, o que acontece? Se redes não terminar a parte deles, o pessoal de servidor não tem como subir o ambiente, porque o ambiente não vai estar se comunicando. Se servidores, por outro lado, atrasar a entrega de algum recurso aqui, por exemplo, um servidor para o ambiente de homologação, o pessoal do time de desenvolvimento não vai ter como colocar os códigos lá. Então não tem como testar, não tem como homologar. Então, se banco de dados não terminar a modelagem junto com o time de desenvolvimento, o time de servidores vai entregar o servidor, só que ainda não vou ter banco de dados para subir ali. Então existe toda uma dependência entre os times, e isso precisa ser colocado dentro de um cronograma para que as pessoas, né, cada um dos profissionais aqui possa desenvolver sua parte e no tempo adequado, né, no tempo que foi estipulado, colocar isso daí em produção aqui para funcionar. São realizadas reuniões diárias, reuniões periódicas,
para marcar o andamento de cada um dos times e qual é o risco de atraso de cada time ou dependência, porque às vezes existe uma dependência aqui do time de desenvolvimento, do time de produtos que precisa entregar uma definição aqui para eles, só que ainda não entregou, então vai atrasar aqui o desenvolvimento, né? Então isso é um fator crítico aqui para nós colocarmos aqui o nosso ambiente em produção. Então tudo isso precisa ser levado em consideração. Aí você nota que esse ambiente é um ambiente dinâmico. Então todo mundo se conversa, todo mundo interage entre as áreas, existe dependência entre as áreas, existem conhecimentos que não ficam só restritos àquele time. Então, por exemplo, o time de desenvolvimento, ele conhece também algumas coisas aqui que estão dentro do time de telecom e redes, porque ele precisa saber que tipo de recurso ele vai precisar para poder conversar aqui com esse cara. E também servidores a mesma coisa. Servidores conhecem um pouco desse mundo de desenvolvimento e desenvolvimento conhece esse mundo aqui de servidores, a mesma coisa que banco de dados. Então precisa haver um conhecimento aqui não tão aprofundado quanto um time de servidores tem, como um DBA, um administrador de banco de dados tem, mas existe aqui um bom conhecimento para eles poderem se falar. Então o conhecimento aqui ele não está restrito dentro de cada caixinha. Então, se você trabalha no ambiente de desenvolvimento, você vai ter que conversar com o time de negócio, você vai ter que conversar com todos os times de tecnologia, você vai ter que discutir solução, você vai ter que fazer muitas atividades além do puro código de codar que você também tem que fazer. Então, hoje em dia, o profissional de tecnologia, principalmente aqui o time de desenvolvimento ou qualquer outro, ele é um profissional polivalente. Ele é multitask, multifuncional, ele não fica parado só com uma atribuição na mão, ele tem várias responsabilidades aqui, né? Então, isso daí é uma coisa muito importante para quem quer entrar nessa área e acha que eu vou sentar ali e vou fazer só o meu trabalho, está profundamente enganado. Aqui é um ambiente dinâmico e é leão comendo leão. Então, tem que tomar muito cuidado e trabalhar direitinho. Então, com tudo definido, todo o cronograma montado, os desenvolvimentos acontecendo, as interações acontecendo, chegou a hora de colocar esse ambiente em produção. Então, isso vai sendo montado dentro do cronograma, né? Então, tudo vai ficando pronto. Então, redes ficou pronta, a conectividade aqui está pronta, toda a parte de arquitetura de rede aqui já está funcionando, os servidores aqui de telecom já estão conseguindo fazer ligação para fora, já estão recebendo ligação, aqui os aplicativos já estão implantados, já estão instalados, já estão funcionais, aqui a central de atendimento já consegue usar o sistema, né? Então isso vai sendo feito de forma gradual, né? Então vão sendo esse time de produção, ele vai agendando as entradas em produção de cada recurso aqui, né? A primeira coisa que tem que acontecer é redes e servidores. E depois o restante vai entrando. Então, por exemplo, o banco de dados com o desenvolvimento de software aqui, back-end e front-end, entra depois, porque eu preciso ter toda essa estrutura montada. Então, depois disso, o ambiente está em produção. E aí, depois que entra em produção, entra também uma estrutura dos times, que são os times de sustentação. Porque depois que eu coloquei uma operação no ar, eu preciso cuidar dela, eu preciso manter ela. Se der alguma falha, eu preciso corrigir. Se der algum problema, eu preciso corrigir. Se o ambiente cair, eu preciso subir ele de volta. Então, os guardiões aqui desse ambiente de produtivo é esse time de produção junto com todo mundo aqui trabalhando também. Então,
é uma atribuição de projeto que você tem quando chega um projeto novo, só que depois que você colocou ele no ar, passa a ter também concorrente uma atribuição de sustentação, de manter aquele ambiente vivo e funcionando. Então, aí que a coisa começa a ficar boa, porque eu coloquei isso daqui em produção, vai vir um outro projeto novo que eu vou ter que fazer a mesmíssima coisa que eu expliquei aqui. Só que esse daqui que eu acabei de colocar, que é da Lojas Maravilha, ele já é página virada. Agora eu preciso manter a sustentação dele. Então tudo que acontecer com esse ambiente, eu vou ter que atuar. E também vou ter que atuar em todos os projetos novos que estão chegando. Então, nota, seu trabalho vai ficando bem puxado. Então você tem que cuidar dos projetos novos que já estão chegando e também manter aquilo que está em produção vivo, porque existem a parte corretiva, e existe a parte preventiva, e existe a evolução do projeto. Por exemplo, as Lojas Maravilhas vêm depois de 5 meses que o negócio está em produção e fala, eu queria lançar um novo produto e a gente vai ter que implantar isso daí também. Então assim, é um adendo, é uma melhoria que vai acontecer em cima desse projeto aqui, e eu vou implantar nesse mesmo projeto que já está rodando alguma coisa nova. Então eu tenho todo esse mundo, né, toda essa concorrência de coisas novas, coisas que já estão rodando e coisas novas que vão rodar nas coisas que estão rodando. Então isso daí já passa, a sua administração, por exemplo, de código aqui, ó, já passa a ficar bem mais complicada, porque você tem um código que já rodou, já está em produção aqui nas Lojas Maravilha, só que agora você vai ter que fazer uma melhoria, fazer uma alteração nesse código. Então assim, você vai ter versões, né? Você vai ter que controlar versões, você vai ter um monte de coisa aqui que você vai ter que se preocupar, além de codificar. Então assim, o mundo de tecnologia, ele vai muito além da parte de desenvolvimento, de só codificar. O mundo de tecnologia vai muito além de só mexer com a parte de infraestrutura aqui, de servidores, de colocar configuração, etc. e tal. Você tem que pensar num monte de variáveis a mais do que isso. Então, o ambiente ele acaba ficando cada dia mais complexo, cada dia mais dinâmico e cada dia mais desafiador. Esse mundo de tecnologia, ele é bem desafiador o tempo todo. E agora, por último, para a gente concluir, depois de a gente ter implantado esse projeto aqui, né, eu consegui mostrar para vocês o que acontece, quais os times participam, né, do projeto, qual a dinâmica, né? Vocês já sabem que é um ambiente bem complexo, bem desafiador, e que os conhecimentos não estão isolados dentro de cada caixinha dessa daqui, eles se misturam, né? Então geralmente você tem que saber da sua caixa e mais de algumas caixas, e é isso que acontece para você ser um profissional completo e dinâmico, né? E aí vem a pergunta, putz, eu me identifiquei aqui, você pode estar pensando, eu me identifiquei com o que o arquiteto faz, eu me identifiquei com o que o time de segurança da informação faz, o time de rede faz, servidores, desenvolvimento. O que eu preciso fazer para eu entrar dentro dessas caixinhas? Então vamos lá. Para você entrar dentro de uma caixinha aqui de arquitetura, você precisa ter o quê? Né? Qual formação? Então, geralmente aqui você pode ter qualquer formação na área de computação, né? Qualquer um dos cursos de computação vai te habilitar a conseguir entrar para trabalhar dentro dessa caixinha de arquitetura, e você vai precisar fazer uma especialização justamente em arquitetura de sistemas, né? Em arquitetura, para você ter esse conhecimento. Então aqui você precisa ter qualquer formação
em ADS, sistemas da informação, ciência da computação, engenharia de software, e você precisa correr atrás de treinamentos, capacitação para esse ambiente de arquitetura, porque esse cara ele conhece um pouco de tudo, né? Ele conhece um pouco de tudo e ele conhece muito de tecnologia. Então uma pós-graduação em arquitetura é o que vai ser a sua chave de entrada aqui para esse ambiente, e fora isso, também vários cursos de especialização aí que você pode fazer, vai te ajudar a entrar dentro dessa caixa de arquitetura aqui. Segurança da informação também, qualquer curso de computação, seja ADS, sistemas de informação, ciência da computação, engenharia da computação, engenharia de software, também vai te habilitar a trabalhar com segurança da informação. Existe uma faculdade que é relativamente recente aí, nova, né, que é de segurança cibernética, mas também existem pós-graduações de segurança cibernética. Então, para você entrar aqui, você precisa ter uma capacitação em segurança cibernética para poder atuar aqui dentro. Então, basicamente, o que você precisa é se capacitar em segurança cibernética. Essa parte aqui de BI, Machine Learning, IA, também é a mesma coisa. Se você tiver uma formação em qualquer um desses cursos que eu citei anteriormente, você pode fazer cursos de capacitação dentro dessas tecnologias, né? Então, você quer trabalhar com inteligência artificial, você pode focar só em inteligência artificial. Você tem um cara aqui que é focado em Machine Learning, em Deep Learning, enfim. Você tem um cara que é focado em Business Intelligence, e eles vão estar trabalhando todos eles lado a lado dentro dessa caixa. E você pode ter um profissional que conhece um pouco de tudo, né? Então, aqui existem cursos de capacitação que te deixam aptos a trabalhar com essas tecnologias. Existem pós-graduações e existem graduações também nesse mundo aqui já, né? Então, você pode procurar isso daí e você consegue entrar dentro dessa caixinha aqui para trabalhar com inteligência artificial, né? Com automações aí de processo, com várias coisas que você pode trabalhar aqui. Redes e telecom, para você trabalhar aqui dentro, existe uma faculdade de tecnologia em redes. Então é uma opção que você pode fazer. E existe também uma faculdade que é engenharia de telecomunicações, que também vai te servir bem, que te dá uma noção de tudo, engloba telecom e engloba redes também, e engloba eletrônica também. Então eu sempre digo que engenharia de telecomunicações é o suprassumo da eletrônica, né? É o suprassumo da eletrônica. Então, assim, eles conhecem sinais, antenas, um monte de coisa aqui profundamente. Então, assim, é um curso que, se você fizer, vai te servir. E também quem pode trabalhar aqui é um engenheiro de computação. Também tem as habilitações aqui para trabalhar dentro dessa caixa. Mas a engenharia de telecomunicações ela é mais completa nesse sentido. Aqui nessa parte de servidores, né, DevOps, etc., quem pode trabalhar aqui são também qualquer profissional formado nas carreiras aí de computação e que faça capacitação para esse ambiente, tenha maior afinidade com esse ambiente de infraestrutura, servidores, topologia, mexer com nuvem, com virtualização, com inúmeras coisas que tem dentro desse mundo aqui, né, de infraestrutura, que trabalha muito ligado aqui com esse time de telecom e redes e muito ligado aqui com o desenvolvimento, né, aqui para você trabalhar, né, nesse mundo, você pode fazer isso também, que se capacitar em recursos de computação que estão ligados mais a servidores, a dimensionamento de máquina, esse tipo de coisa. Se você quiser trabalhar com banco de dados, aí existe uma faculdade de tecnologia de banco de dados, né, tecnólogo em banco de dados, que você pode fazer também, né, ou da mesma forma como eu falei, você pode trabalhar, fazer qualquer formação em computação e você se especializar com cursos de formação em banco de dados. Existem
por exemplo, cursos que você pode fazer, os fabricantes de software para banco de dados, por exemplo, a Oracle. Né? Você pode fazer cursos de certificação lá, de capacitação e certificação, que vão te habilitar a ser um administrador de banco de dados. Aqui você pode fazer essa capacitação e entrar para trabalhar com banco de dados, que é uma função assim que eu particularmente gosto bastante, né? Ciência de dados, existem faculdades de ciência de dados, existe pós-graduação de ciência de dados. Tá bem forte isso daqui, hoje em dia tá uma tendência muito grande aqui, essa parte de ciência de dados, junto com IA, Machine Learning. Então, aqui, esses dois profissionais aqui, essas duas carreiras, elas andam aqui, ó, dá para andar lado a lado aqui, ó, ciência de dados, IA e Machine Learning. Então, hoje é muito requisitado esses profissionais, né, de ciência de dados aqui. Assim como segurança de informação, existe faculdade de ciência de segurança cibernética, pós-graduação de ciência, também de segurança cibernética, e hoje esse profissional ele é bem requisitado, porque com as evoluções aí que acontecem em termos de tecnologia, existe também, tanto para o bem quanto para o mal, existe a evolução também das pessoas querer fazer invasão em ambientes para tirar proveito de alguma forma, seja para pegar alguma tecnologia, espionagem cibernética, seja para simplesmente entrar e paralisar uma operação, ou entrar, paralisar a operação e ainda pedir um resgate, que geralmente é pago em Bitcoin, para liberar o ambiente da sua empresa. Então, assim, recentemente teve aí alguns grupos varejistas que pararam por alguns dias por ataque cibernético. Então, esses profissionais aqui, eles são bem requisitados no mercado. E o desenvolvimento de sistemas, isso daqui nem se fala. Esse daqui, se você trabalhar dentro dessa área de desenvolvimento de software, você tem um campo muito grande de trabalho, tanto para back-end quanto para front-end, né? Você pode trabalhar com qualquer coisa. E aqui os cursos são ADS, Ciência da Computação, Engenharia da Computação, Engenharia de Software e Sistema de Informação também. Você se especializando aqui, existem dentro do desenvolvimento. É claro que dentro do desenvolvimento existem inúmeras tecnologias que você pode desenvolver. Mesmo mobile, existem várias delas. Você pode se especializar em várias ou em uma. Né? A mesma coisa aqui em desenvolvimento back-end. Existem várias tecnologias, várias abordagens aqui de back-end para você trabalhar, várias linguagens. Você tem aqui um universo muito grande, né? Então, mas você se capacitando sempre, desenvolvimento de sistemas, você está empregado, assim como qualquer outro dessas carreiras aqui, você vai estar empregado sempre. Claro que vai depender de você a sua evolução de carreira, mas o recado que fica nessa visão é que qualquer curso de graduação na área de tecnologia te habilita a trabalhar em qualquer uma dessas caixinhas aqui. Vai depender da sua aptidão para cada uma dessas carreiras aqui, né? Então você prefere trabalhar mais com arquitetura, idealizar as coisas, como que você vai integrar um ambiente no outro, o que você vai usar de recurso de software, como que a empresa vai funcionar para um projeto, é esse cara aqui. Se você quer trabalhar com segurança cibernética, com a parte de protocolos de segurança, com ética hacker, etc., é aqui que você tem que estar, né? Então, vai depender muito de aonde você vai se identificar. Quando você entra na faculdade, você não sabe muito bem o que você vai enfrentar e o que vai ser no futuro o seu carro-chefe, né, de evolução.
Porque você pode entrar na faculdade falando, putz, cara, eu quero é desenvolver, eu quero codificar. Só que no meio do caminho você se encantou ali com telecom e rede, você se encantou ali com arquitetura, você se encantou com banco de dados. Então, você vai para essas áreas, né? Então, é isso. Então, o recado é, não se preocupa muito no começo, porque você tendo contato com o ambiente, né, o mercado de trabalho, você vai se identificando mais com alguma dessas carreiras aqui e nada impede de você estar no desenvolvimento, migrar para a ciência de dados, estar na ciência de dados, migrar para o desenvolvimento, estar em banco de dados, migrar para a parte de redes, estar na parte de redes, migrar para a parte de servidor. Você pode se movimentar quanto você quiser, depende só de você. Esse é o recado. Tudo depende de você. Você faz o seu caminho, você migra de carreira, você evolui. Esse é o grande ponto. Então, esse é o recado. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha sido esclarecedor, que tenha ajudado muita gente aí. E deixa nos comentários se você curtiu, se você sentiu falta de alguma coisa, se você tiver alguma dúvida, coloca também, registra que eu respondo para vocês. Futuramente eu vou fazer outros vídeos envolvendo as carreiras, cada uma das carreiras, e o que faz dentro de cada uma das carreiras, tecnologias que usa, o dia a dia do profissional dentro de cada carreira. Eu acho que vai ser bem bacana. Deixa aí também nos comentários a carreira que você gostaria de ouvir um pouco, saber o que faz, que tecnologia que usa, enfim, o dia a dia. Coloca aí que eu respondo e gravo o vídeo. Um abraço e até a próxima!